paz, Deus abençoe a todos que estão aqui na sala e a todos que ainda vão assistir essa ministração. Aqui eu venho hoje falar sobre uma coisa muito importante que tem em várias áreas de nossas vidas, praticamente todas, e é uma das linguagens do amor também, é o serviço, né? E eu vou falar sobre o serviço e sobre a mordomia, ser mordomo. Esse é o título, né, da mensagem de hoje à noite. Mas para começar, antes de começar a ministrar, eu queria dizer que eu faço parte do grupo Tropa de Elite de Jesus e também do Ministério SESI, aqui de Cachoeirinha. E eu faço parte do braço ministerial do Techuvá, que é o grupo de leitura e de escrita, né, e de estudo bíblico, e do grupo de jovens também do Tropa de Elite. Eu ajudo a Jana, que é líder do grupo, a Dayana e o Luciano. Então, para iniciar, então, nosso estudo de hoje, eu queria começar com o significado. O que é o significado de mordomo, de ser mordomo? Significa um indivíduo, de acordo com alguns dicionários que eu pesquisei na internet, é um indivíduo que é encarregado de administrar algo que é do outro. Então, essa pessoa, ela administra algo que é de outra pessoa. Também outra definição tem que ela administra os bens. Outra definição que eu encontrei, que é um administrador dos interesses internos de um palácio. E essa é a definição que eu achei mais interessante para nós, porque nós, como servos e servas de Deus, nós temos que administrar os interesses do nosso Pai, né? Quem é o rei do palácio, não é Jesus? É o rei. E o reino dos céus, vamos dizer assim, que num sentido figurado, é o palácio. Então, nós temos que ser administradores desse palácio, né? Aqui na terra, porque a palavra do Senhor diz, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, a gente já tem um preparo aqui na terra para quando chegar no céu, nós vamos continuar, né? Claro que lá vai ser diferente, porque não vai ter dor nem lamento, mas a gente vai continuar lá adorando o nosso Deus, né? Então, nós somos administradores dos interesses internos de um palácio. E o que um mordomo faz, ou uma pessoa que serve faz? Ela prepara e dirige. E ela administra a casa. Essas foram as definições assim mais interessantes. Tinha muitas definições, mas foram as definições mais interessantes que eu achei para a gente pegar para os textos, né? Em Gênesis 6:22 diz assim, quem quiser abrir, né? Noé fez tudo o que Deus ordenou. Então, um bom administrador, um bom mordomo, ele faz tudo o que Deus ordena. E qual é a bússola, qual é a ordenança que Deus nos deixou? A palavra de Deus, né? O que Deus ordenou na palavra? Ele ordenou muitas coisas para nós sermos guiados através dela. Então, nós, como mordomos, nós temos que ser direcionados e guiados pela palavra. E o mais interessante, assim, quando eu recebi essa inspiração para falar sobre serviço, eu estava numa festa de aniversário de 1 aninho, de um milagre de Deus, de uma bebê chamada Sofia. E eu comecei a observar essa festa. Essa festa era uma festa que ele era muito bonita, era um lugar lindo, é um dos salões mais lindos que eu já vi aqui da Redondeza, que eu já fui, pelo menos. Essa festa, ela era muito organizada, ela tinha tudo do bom, do melhor, e era tudo muito adornado. E cada um tinha, assim, uma função. Então, eu anotei aqui algumas funções, assim, na minha observação daqueles mordomos que estavam né, administrando aquela festa. Mordomo num serviço de uma festa, mesmo antes de iniciar a festa, já se prepara para o serviço. Então, antes de iniciar a festa, essas pessoas que iriam servir a festa, elas já estavam preparadas. E nós, como mordomos de Deus, como servidores de Deus, a gente também tem que se preparar, dia após dia. Outra coisa que eu observei, que essas pessoas que servem, elas sabem para quem e como oferecer o serviço.
Ou seja, elas sabiam direitinho para quais mesas iriam servir os salgadinhos, os docinhos, elas sabiam direitinho que iam servir a mesa de 1 a 5, vamos dizer, uma pessoa ia servir da mesa de 1 a 5, outra ia servir da 6 a 10. Então, elas sabiam de quais mesas iriam servir e como oferecer, e que tipos de salgados cada um ia pegar para oferecer, porque era muita gente, então tinha que ter muitos servidores. E no reino de Deus é assim, é bastante coisa, é bastante serviço, e a gente precisa de muitos servidores, mas a gente tem que estar atento de para quem e como a gente vai servir, né? Saber que vestes estão, que as vestes estão prontas para o serviço. Porque quando eu vou chegar para servir numa festa, eu preciso entender que eu preciso de vestes adequadas para servir essa festa, para servir, né? Então, eu não sei se vocês já viram aqueles filmes americanos e ingleses que tem aquelas roupas de mordomo, que eles colocam geralmente é preto com branco, assim. Então, tem que ver, tem uma veste adequada, não pode ser de qualquer jeito, qualquer roupa, né? Tu tem que servir de uma maneira com as vestes adequadas. E nós temos também que estar com os materiais organizados. Como é que a gente vai servir a Deus com tudo assim, né? Na nossa vida. Então, a gente tem que estar com as coisas organizadas na nossa vida. Então, lá, eles tinham tudo organizado naquela festa. Eles tinham cada coisa organizadinha para servir cada espaço. Tinha pessoas que serviram nos jogos, né? Tinha lá os brinquedos das crianças, tinham pessoas que serviram distribuindo os refrigerantes, e tinham pessoas que estavam servindo ali na recepção. Então, assim, é no reino. Cada um tem um lugar adequado para onde servir. Que quem determina isso é o dono do salão, é o dono do salão. E trazendo para o reino de Deus, quem é que determina o serviço que eu e você vai fazer, não é Jesus? É o dono do salão, é o dono do reino, do palácio, né? É o rei da glória. Então, Jesus, ele tem uma função para cada uma de nós. O que eu observei também é que esses mordomos, esses servidores, devem ficar atentos, ter uma visão panorâmica para os acontecimentos. Se algo aconteceu de errado e o dono do salão chamar, ele vai estar pronto para sanar o problema. Ou seja, né, tu tem que estar observando aquilo que acontece na tua volta para o serviço. Tem que ter uma observação panorâmica, ou seja, de um todo, não só focada, mas de um todo, para ver que se acontecer um probleminha, eu sei, eu estou preparada para resolver aquele problema, porque se o dono chamar, eu vou ser a primeira aí e vou conseguir sanar o problema e, de repente, até ganhar uma promoção, quem sabe, ou uma recompensa, porque eu estou preparada. Também disposto a oferecer o alimento adequado para cada pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, que não gostam de empadinha de brócolis, não gostam de brócolis numa festa. Então, por exemplo, um mordomo, um servidor vai lá servir essa pessoa com uma empadinha e ele vai dizer assim, pai, eu não gosto dessa empadinha. Daí, daqui a pouco, ele vai oferecer de novo aquela empadinha? Não, porque ele vai prestar atenção e observar aquela pessoa que ela não gosta daquela empadinha. Então, a gente tem que estar sensível àquilo que a gente está servindo. Ser gentil e profissional, ter postura no serviço de Deus, né? Não fazer de qualquer jeito, ter postura de um servo. E ser profissional, no sentido profissional aqui, eu estou dizendo assim, não é assim, porque eu sou capacitado para fazer, não é nesse sentido, porque Deus que capacita a pessoa, é o Senhor que Jesus que capacita cada um de nós, mas no sentido de ser correto, no sentido de ser, né, ter a postura. Por exemplo, a pastora Fabiane tem postura de pastora, eu sou diaconisa, eu tenho postura de diaconisa. Então, cada um ter a sua postura de acordo com o serviço que o Senhor Jesus deu para cada um, nesse sentido. Ser paciente, porque no serviço, em geral, quando a gente está servindo algo para alguma pessoa ou alguém,
nós vamos ter convidados difíceis e reclamões. Aquelas pessoas que ficam reclamando na nossa volta. Essa comida está horrível. Mesmo que a comida esteja ótima, a pessoa vai dizer que essa comida, nossa, sempre reclama de alguma coisa na festa. Tem essas pessoas mais difíceis. Então, tu vai ter que ser paciente no serviço e saber como lidar, pedir paciência para o Senhor, porque vai vir as dificuldades e vai vir essas pessoas que vão ser os desafios que eu chamo, né? Pessoas que vão te desafiar. Se saber servir bem a pessoa, ela vai gostar da festa e vai permanecer no salão até a festa se acabar e o dono da festa dizer acabou. Então, o que eu vou dizer para vocês, assim, se a gente saber servir de uma maneira eficaz, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque a gente precisa do Espírito Santo para nos direcionar no serviço. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas Deus dirige para outras, né? A gente tem isso. Então, a gente precisa da presença de Deus para nos dirigir no serviço, aquilo que nós vamos fazer. Isso que eu falo, assim, não é só no serviço do reino, mas servir, eu coloco, assim, para todas as áreas de nossas vidas, né? Porque nós somos mordomos e servidores do nosso lar, com nossos maridos, esposos, quem não tem esposas com os pais, quem não tem os pais com os irmãos, ou seja, as pessoas que estão na nossa volta, nossas conexões, ou na igreja, ou no trabalho, né? Nós temos que ser bons servidores para os nossos chefes, para as pessoas que estão na nossa volta. E como é difícil, assim, a gente administrar o nosso tempo, como agir, como falar, mas tudo isso a gente tem que administrar em todas essas questões aqui. Então, pedir para o Espírito Santo de Deus nos direcionar, administrar o tempo, porque às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas que podia gastar com coisas que mais edificantes, né? Que edificam. E como agir, assim, às vezes vem a situação para nós e a gente fica... Tem gente que fica estagnada, né? Uma vez aconteceu na minha casa de pegar o fogo no ar-condicionado e eu fiquei simplesmente parada, não sabia como agir, eu só quando me dei assim, que nem um estalo, né, que se fala, eu pedi socorro pro vizinho para vir aqui pagar o fogo e todo mundo veio. Então, assim, tem gente que tem reação, tem gente que já vai direto no disjuntor, já desliga o disjuntor, já organiza tudo. Então, tem vários tipos de reações. Então, a gente tem que agir da maneira certa para a ocasião, quando vem esses desafios, né? E como falar. Não falar de qualquer maneira, né? Falar de uma maneira que vai agradar ou não a outra pessoa, mas dependente, porque o Espírito de Deus vai dar direção, né? Porque às vezes a gente não pode falar que ela agrada a pessoa, a gente tem que falar aquilo que é certo, né, para a pessoa. Mas às vezes tu tem que falar de uma maneira mais branda com a pessoa, porque depende da ocasião e depende da pessoa também que vai receber a informação. Então, vamos trazer lá para a festa de novo. Esses servidores, esses mordomos, eles sabiam como falar e como oferecer o refrigerante, como falar e como oferecer o alimento, né, nessa festa. E eles sabiam direitinho como falar isso. Eu queria que vocês abrissem no capítulo, em Êxodo 32:13. Quem achar aí, Êxodo 32:13. E nós temos, então, a consequência do serviço a Deus, nesses versículos que eu vou ler agora para vocês. Então, nós temos a consequência de quem serve a Deus. Êxodo 32:13. Diz assim: lembra do teu servo Abraão, Isaque e Jacó? Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto estrela há no céu? Daí no versículo 14 diz assim: então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Então tinha uma promessa. Nós que servimos a Deus, nós temos inúmeras promessas na Bíblia. E nesse texto diz que Deus mudou de ideia, que ele não fez cair por causa de uma promessa de pessoas, no caso de Abraão, de Isaque e de Jacó, essas pessoas que serviram a Deus lá antes, bem antes, no passado.
Então, Deus fez uma promessa por causa deles, desses servidores, e não deixaram a desgraça cair sobre o povo. Então, houve uma promessa, na realidade, houve um livramento por causa dos serviços de pessoas que serviram antes. E eu pergunto assim, ó, quantos de nós, né, teve pessoas que oraram por nós antes, eu mesmo e a Dayana, a minha falecida avó orou muito por nós quando ela era viva. Então, ela serviu anos a Deus, anos a Deus. E por causa também do serviço dela, nós também fomos beneficiadas. A nossa geração, nossas vidas foram, a semente foi lançada e foi germinada. E quantas pessoas vão ser alcançadas através do serviço que a gente está fazendo hoje no futuro? Nossos filhos, nossos vizinhos, né? As pessoas que estão na nossa volta, elas vão ser beneficiadas. Nós vamos ter uma recompensa aqui na terra e no céu, e nós vamos, esse serviço, ele vai dar frutos. Então, por isso que é importante muito servir a Deus, porque nosso serviço, ele vai dar frutos. Em Êxodo 14, 31, quem puder abrir aí, Êxodo 14, 30, o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram, e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. O poder de Deus foi derramado porque alguém serviu. No caso, Moisés, ele serviu ao Senhor e o poder dele foi derramado ali. Então, assim, quando a gente serve, o poder de Deus é derramado na gente, através do serviço. Porque a gente, a fé é morta, né? Se a gente não servir, não agir, a fé é morta. Então, tu tem que ter fé e agir ao mesmo tempo. E servir a Deus é sempre maravilhoso. Depois temos em Êxodo 33, 13, diz assim, agora se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir. E continua para ser tua. Então, é uma promessa vir, diz assim, Êxodo 33, né? Então, o Senhor sempre, ele avisa a gente daquilo que ele quer fazer. Mas a gente tem que tomar uma atitude e servir ele. Em Mateus, agora eu estou no Novo Testamento, tá? Novo Testamento. Diz assim, Mateus 20, 28. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para salvar muita gente. Então, aqui diz que o próprio Filho de Deus, né, que é Jesus, ele não veio para ser servido. Vai dizer que não é bom ser servido. Eu estava muito feliz em ser servida naquela festa de um aninho lá, minha família, né? A coisa mais boa, ter tudo nas mãos. Mas depois eu fiquei pensando que quem realmente vai ter a recompensa é quem estava servindo, porque aquela pessoa que estava servindo ia ganhar um salário para quem, por causa do serviço dessa pessoa. Então, a pessoa que serve, ela vai ter recompensa por estar servindo. Em Lucas 22, 27, diz assim, quem é o mais importante? É o que está servindo à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que serve. Então, novamente, né, aqueles que nós estamos servindo é muito importante. Eu estou cuidando dela, ela é importante, mas eu que estou servindo também sou importante. Nós duas somos importantes. Aquele que serve e aqueles que está recebendo. Quem puder ler para mim, Filipenses, abre aí Filipenses 2, 5 ao 11. Abre aí o áudio e lê para mim. Filipenses 2, 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Então, aqui nós temos o principal exemplo de servo, que é o Senhor Jesus, né? Ele deixou a sua glória lá no céu e veio até a terra para ter uma morte de cruz, uma morte sofrida, né? E por nós. Então, e ele lavou os pés dos discípulos. Também tem um versículo que diz que ele lavou o pé e se humilhou, né? Então, assim, ele era o cara, mas ele desceu aqui para ser como nós, ter a mesma vida que a gente tem. Por isso que ele sabe das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos anseios, aquilo que a gente passa aqui na Terra, e intercede a direita de Deus Pai por nós. Então, ele sabe direitinho aquilo que a gente passa. Por isso que a gente tem que pedir, às vezes a gente não sabe nem pedir para Jesus, né? Mas a gente tem que dizer assim, Jesus, eu peço que tu peça ao Pai para mim, porque eu nem sei como te pedir. Então, ele intercede por nós, Jesus intercede, porque ele sabe aquilo que a gente vive aqui. Então, o que fazer para ser um bom servidor, um bom mordomo? Estar dependente da ordem de Deus. Primeiro ponto, estar dependente do Senhor Deus, da ordem dele, né? Se ele ordena ir para a esquerda, vai para a esquerda. Se ele ordena para a direita, vai para a direita. E às vezes a gente está distraído e não consegue ouvir a ordem, né, do Senhor e acaba indo reto. E Deus diz para ir para a direita. E acaba, às vezes, tendo um caminho mais difícil, né? Às vezes um caminho com uma lombinha, com um espinhozinho, sendo que aquele caminho reto era mais fácil, não tinha nenhum tropeço. Então, se preparar para o serviço, né? Se preparar para servir ao Senhor. Pedir para que Deus nos prepare, porque a gente tem que ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que sem Deus nada podemos fazer. Então, nós precisamos de Deus para fazer todas as coisas, inclusive qualquer atividade que a gente tem todos os dias. Nós temos que falar para o Senhor, Senhor, eu preciso de Ti para fazer qualquer coisa, seja escovar os dentes, pentear o cabelo, qualquer coisa. Colocar diante de Deus de manhã cedo ou antes de dormir, Deus, no próximo dia, e nesse dia eu precisei de Ti e vou precisar de Ti sempre, porque sem Ti eu nada posso fazer. Nós precisamos ter força e coragem para os desafios, e essa força, essa coragem vem de Deus. Porque o Senhor disse lá em Josué, ser forte e corajoso, né? Então, a gente tem que ser forte, corajoso. E a gente só pode ser forte, corajoso se a gente buscar a presença de Deus, que Deus que nos dá força, Deus que nos dá coragem para esses desafios, como eu trouxe exemplo ali das pessoas que estavam reclamando, né, lá na festa. Na minha falácia ali, na minha fala da festa. A gente precisa também saber trabalhar em equipe, estavam tudo sincronizadas em equipe. Então, aquelas pessoas que estavam ali, elas sabiam direitinho o que iam fazer, elas estavam, assim, muito sincronizadas. E cada sem reclamar, e tudo, assim, foi bem leve. E quando as pessoas estão sincronizadas, elas estão ajustadas, tudo sai bem. E depois a pessoa é até elogiada. E o último ponto aqui, saber que o resultado do trabalho é a recompensa. O resultado do teu trabalho é a recompensa que tu vai ter de Deus, né? Então, nós vamos ler agora, para encerrar, João 12, 26. Alguém pode ler? João 12, 26. Eu posso ler. João 12, 26. Tá bom. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, e ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Em outras versões diz do Pai o recompensará. Então, nós temos a recompensa sobre o serviço. Então, aqui eu queria deixar esse estudo sobre servir e que nós venhamos a sensíveis, né, ao serviço cotidiano. Não estou dizendo assim só na igreja, tá, gente? Eu estou dizendo assim no cotidiano. E
Aqui o que eu apresentei foi o que é ser mordomo, o processo e as promessas, né, que temos promessas, algumas promessas na Bíblia. Nós temos muitas promessas, vocês podem procurar no Google quantas promessas tem na Bíblia, tem muitas, inúmeras. E o que nós devemos fazer, né, para ser um bom servidor. Eu acho que é isso, louvado seja o nome de Jesus. Essa foi o estudo de hoje.